Vamos falar de procrastinar. É uma palavra muito esquisita que nós confundimos no nosso dia a dia com preguiça. Mas não é a mesma coisa. Procrastinar é adiar uma tarefa, por isso não a fazer logo. Isto é uma razão para muita falta de produtividade e para muitos problemas emocionais nas pessoas. Geralmente é confundida com preguiça porque nós achamos que quem não faz é porque não quer fazer. Mas não. Procrastinar tem razões emocionais e físicas. Emocionais porque resulta de distúrbios mentais. Por isso, pessoas ansiosas que têm este distúrbio, pessoas com baixa autoestima, e pessoas com comportamento destrutivo, que são aquelas pessoas que não lidam bem com ordens, com autoridade e que geralmente são muito agressivas. Pronto, estes distúrbios aumentam a procrastinação. Depois existem as reações físicas que têm a ver com o córtex pré-frontal. Por isso o nosso cérebro está dividido e nesta parte do cérebro que controla o nosso impulso, o nosso foco, a concentração e também o filtro, as distrações do exterior. Porque procrastinar é uma má gestão das prioridades. Por isso, é o externo, o exterior, a distrair-nos. Pessoas que têm este problema, se lhe derem várias tarefas, a pessoa tem muita dificuldade em se concentrar numa, finalizando e passando para outra, escolher entre várias tarefas ou dar importância, classificá-las por importância. Por isso, aqui existe aquele ditado que diz: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Os procrastinadores é ao contrário, né? Deixam tudo para amanhã aquilo que podem fazer hoje. O que distrai muito estas pessoas também é o tempo. Ora, nós neste momento, passado quase 45 dias de quarentena e muitos em isolamento, vimos que muita gente sofre deste problema. Porque muita gente andou 45 dias a adiar tarefas ou a não as fazer no tempo útil em que eram necessárias serem feitas. Por isso, como estas pessoas adiam sempre as tarefas ou não as fazem logo na hora, por isso, se têm um prazo, deixam-se sempre para o limite do prazo, tudo isto envolve depois a parte emocional. A parte aqui que tem a ver com a autoestima. Porque se são tarefas menores para as pessoas, tarefas corriqueiras, as pessoas adiam-nas porque têm coisas mais importantes para fazer. Se forem tarefas de responsabilidade, as tais que é preciso um prazo para serem feitas e são pedidas por alguém, a tarefa é sempre adiada para o final do prazo porque a pessoa tem medo avaliativo. Quer dizer que tem medo quando entregar a tarefa realizada, quem lhe pediu na sua avaliação o critique. Por isso é que adia, difere. Não é? Ora, isto tudo cria muitos problemas no dia-a-dia, não é? Problemas relacionais, não é? Imaginem um casal que, havendo uma pessoa que não procrastina e outro que sim, nunca estão em sintonia, não é? Isto é muito visto em todas as nossas relações que nós vemos, nossas ou dos outros, não é? Uma pessoa que faz muita coisa e outra que não faz nenhum, não é? Não confundir a procrastinação com preguiça, porque preguiça é não fazer, não quero fazer. Procrastinar não é isto. As pessoas sabem fazer a tarefa, muitas vezes têm competência para fazer a tarefa, só que adiam-na, não é? Porque não fazem aqui uma gestão de tempos e de importância. Se a qualquer pessoa lhes derem uma tarefa para fazer, o preguiçoso não a faz e o procrastinador faz, não é? Se derem 2 ou 3 tarefas para fazer, o preguiçoso continua a não fazer nenhuma nem as 3 e o procrastinador o que vai fazer ele não sabe qual é a mais importante, vai ver pelos tempos, né, qual é aquela que é urgente e qual é que não é urgente. E muitas vezes a urgente pode não ser aquela que é mais importante. Né? Isto são as tais situações que
pela ansiedade que a pessoa tem, pela baixa autoestima, por isso pode não confiar nas suas capacidades. E como não tem estas duas coisas, é agressivo, não é? Ou agressiva na resposta, não é? Aqui o género masculino e feminino também diferenciam. Porque o género masculino, como tem mais apoios e benefícios na sua parte relacional, né? Numa relação como tem o domínio, geralmente, a maioria das vezes é o homem que tem o domínio nas relações, acha que tem o direito de não fazer, ou de fazer dentro dos tempos que pretende fazer. Por isso é que se vê muitas situações em que a mulher na relação pede 20 vezes para se fazer a mesma coisa, né? Isto são os tais problemas relacionais. E, claro, a parte feminina, como exerce esse domínio, diz sempre que faz quando quer. Na parte feminina, como são pessoas que têm mais tarefas e menos tempo, por isso, pela parte educacional, a mulher é multitarefa, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se não tiver a razão física, a tal parte do córtex pré-frontal, geralmente não é muito procrastinadora, porque não tem tempo ao ser, não é? Tem tanta coisa para fazer e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo que acaba por ser menos, ou procrastinar menos que o género masculino. Mas existe o distúrbio nos dois géneros. Aqui o que é necessário isto cria muitos problemas relacionais, problemas profissionais, porque mesmo na profissão, profissionalmente a pessoa adiar tarefas menores que podem ser importantes, não ser importantes para eles, mas ser importantes para quem lhe pediu, ou as tais tarefas de responsabilidade com prazos que a pessoa adia sempre até ao final com medo da avaliação. São pessoas que têm baixa produtividade e claro, como têm baixa produtividade, são sempre mal avaliados, têm baixa autoestima. Isto é um problema de padrões. Estas pessoas aprenderam este tipo de padrão. Aqui leva-nos a nós avaliarmos isto pela parte das idades. Nas crianças, isto aprende-se por modelagem. Se o pai ou a mãe forem procrastinadores, a criança aprende e, por modelagem, imita, não faz. Adia sempre. Isto nota-se muito, por exemplo, quando se educa as crianças a arrumar os brinquedos depois de brincar, não é? Como hoje em dia as crianças têm muitos brinquedos, eles arrumam tudo e depois nós dizemos arrumem e eles depois chegam ali e não sabem primeiro por onde começar, porque está tudo misturado, não é? Depois, como viram alguém a não fazer, neste caso a adiar a tarefa, também adiam, e depois quando são pressionados para arrumar, têm o comportamento destrutivo, não é? Que choram, fazem birras e não fazem, não é? Isto é alimentado nos padrões que depois, e agora passando para os adolescentes, não é? Vindo de criança com este padrão, depois, claro, na parte dos adolescentes sente-se muito isso, não é? Quantas mães não pedem 10 e 15 vezes a um adolescente para fazer uma coisa simples, não é? E isto tem tudo a ver com a parte depois de produtividade cognitiva, a maneira como o jovem se relaciona, como aprende, não é? Porque mesmo na aprendizagem o procrastinador tem algumas dificuldades, não é? Porque se vier muita tarefa, por exemplo, nas alturas dos exames e dos testes, são pessoas que são muito mais alvos a medos, stresses e ansiedades do que os outros, não é? Porque eles não sabem gerir o seu tempo e as prioridades. Depois, os adultos têm a ver conforme foram nas crianças e nos adolescentes, não é? Mas geralmente, quando são procrastinadores na adolescência, continuam em adultos. Adapta-se ao meio, por isso, enquanto em adolescentes temos o pai e a mãe a chatear para fazer, quando é adulto não tem o pai e a mãe, por isso tenta arranjar parceiro ou parceira que não veja isto como um problema. Na prática, procuram submissos que trabalhem e façam as coisas por eles ou por elas. E depois nos idosos, e claro, se vierem nos adultos com este padrão, fazem a mesma coisa, só que nos idosos nós damos um desconto, visto que eles, pela idade, já farão menos coisas e em menos velocidade. Por isso, isto é um problema real que todos nós vemos nos nossos contextos, só que muitas vezes classificamos isto como preguiça. E não é. Isto precisa de ajuda
especializada para quebrar estes padrões que foram aprendidos, e a intervenção aqui especializada, por nós os psicólogos, é no sentido de haver rotinas e horários e a pessoa ver as recompensas que tem por terminar tarefas. Porque um procrastinador acaba por não ter muitas tarefas finalizadas, né? Ou bem finalizadas, ou depois de finalizadas, bem avaliadas. Por isso, fica com menos autoestima, menos confiança e nas próximas tarefas mais adia, né? Porque isto é sempre este círculo. Por isso, é necessário a pessoa ver se este tipo de perturbação lhe cria problemas na parte relacional, na parte profissional, porque isto é algo que pode ser, com a intervenção, mudado. Porque hoje em dia, todos nós, nas nossas relações, gostamos de ter sintonias e pessoas que estejam o mais perto possível dos nossos interesses e das nossas características. Estas pessoas têm sempre muitas dificuldades em arranjar pessoas que se encaixem neste padrão de adiamento de tarefas e, profissionalmente, geralmente são pessoas que não têm empregos muito estáveis, não é? Porque nunca são bem avaliados, logo nunca estão muito tempo nos mesmos empregos. Por isso, isto é um problema real que precisa de intervenção. É necessário nós vermos que agora que está no tempo, e temos tempo, para mudar estas coisas, não é? Por isso, isto parte da autoavaliação. Muitas vezes nós acompanhamos, por exemplo, estudantes universitários que veem, por comparação com os outros, que eles conseguem fazer menos e em menos tempo. E é nessa comparação que eles veem e detectam que têm um problema e procuram ajuda, claro. Temos também muitas situações de pessoas que nos procuram nas relações, mais o género feminino que procura ajuda, dizendo que o masculino é preguiçoso e que não consegue mudar essa atitude nele. Ora, muitas vezes nós depois vamos ver e não é preguiça, é uma pessoa que procrastina. E, claro, pode até não ter essa noção, porque pode, na relação, como alguém faz, as coisas aparecem feitas, ele não tem um problema, não é? Isto tudo é alvo de detecção, pedido de ajuda e intervenção. É necessário não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje.